É característico deste tipo de movimento que seus objetivos e premissas não tenham um limite. Quaisquer que sejam suas histórias individuais, coletivamente essas pessoas formam um extrato social reconhecível, uma inteligência inconformada e de bastante baixo nível. E o que se seguiu a elas foi a formação de um grupo peculiar, um verdadeiro protótipo dos partidos totalitários modernos. Uma das fontes iniciais de inspiração dos movimentos revolucionários foram as ideias do místico italiano Gioacchino da Fiore, que nasceu e viveu na Calábria, no sul da Itália. O abade e eremita se tornou extremamente influente. Ele quase converteu 2 papas às suas ideias, chegando muito perto de transformá-las em doutrina católica ortodoxa. Lendo as profecias da Bíblia, concentrando-se no livro da Revelação, o Apocalipse, Gioacchino da Fiore chegou à conclusão de que a história estava destinada a passar por 3 estágios sucessivos. O primeiro estágio foi a Era do Velho Testamento, a Era do Deus Pai, da Santíssima Trindade, a Idade da Lei, que seria governada pelo temor. O segundo estágio seria iniciado por Jesus, a Era do Filho, do Novo Testamento, a Era Cristã, a Idade da Fé e Submissão. Então, inevitavelmente, chegaríamos à terceira etapa, a Era do Espírito Santo, o que deu origem a toda a confusão. Seria uma era de alegria e liberdade perfeitas, e o fim da história humana. Essa era de perfeição, segundo Gioacchino da Fiore, seria o fim da propriedade privada, quando ninguém possuiria nada e ninguém trabalharia, porque todos seriam espíritos puros e sem corpos. A Era do Espírito será o Sabbat, ou período de descanso para a humanidade. Nela não haverá riquezas e nem sequer propriedades, pois todos viverão em pobreza voluntária. Não haverá trabalho, pois os seres humanos possuirão apenas corpos espirituais e não precisarão de alimento. Não haverá autoridades institucionalizadas de nenhum tipo. O mundo se tornará um único e vasto monastério, onde os homens serão monges contemplativos envolvidos continuamente em êxtase místico até o dia do juízo final. Como muitos tipos messiânicos, Gioacchino da Fiore estava certo de que essa era chegaria em breve, mas não tão breve. Ela aconteceria perto do ano de 1260. E essa era seria inaugurada por uma vanguarda. Quando a Ordem Franciscana começou, por volta do ano de 1213, os franciscanos mais rigorosos, que eram contrários à propriedade privada, se converteram em joaquimitas. No entanto, os joaquimitas foram muito além do que o abade Gioacchino da Fiore pregou. Eles chegaram a abolir a Bíblia e a adotar os 3 livros do abade como o Evangelho Eterno, considerando-o superior ao Evangelho de Cristo, já que a Era do Espírito estava próxima. E, na mesma época, na Universidade de Paris, que era um grande centro de estudos teológicos, um professor de teologia e favorito da corte francesa,
Amaury de Bena, se inspirou no joaquinismo e ganhou adeptos para suas ideias. Mas sua doutrina foi condenada pelo Papa e ele foi forçado a renegá-la. Depois que ele morreu, os amaurianos foram perseguidos até a extinção do movimento. A tese de Amaury era a de que todos os cristãos seriam membros de Cristo e teriam sofrido com ele na cruz. Os amaurianos acreditavam que tudo era permitido porque Deus teria criado tudo, incluindo o bem e o mal, e que se Deus estava em todas as coisas, eles poderiam se comportar como bem quisessem. Pierre o Pródigo uma vez comentou sobre os estudantes contemporâneos de Amaury. No comer e no beber, eles não têm igual. Eles são devoradores à mesa, mas não se devotam à missa. No trabalho, eles bocejavam, e no banquete, eles não temiam a ninguém. Eles abominavam a meditação sobre os livros sagrados, mas amavam ver o vinho cintilar em seus copos e o engoliam intrepidamente. Cada era, conforme explicado pelos amaurianos, tinha uma encarnação de Deus. A era do Pai teria como encarnação Abraão. A era do Filho teria como encarnação Jesus. Então, quem seria a encarnação de Deus na terceira era? Obviamente, eram os próprios amaurianos. Isso acontece com todas as doutrinas de terceira era. Seus adeptos ocupam o papel de Messias aos seus próprios olhos, aqueles que vão dar cumprimento à história humana. Os amaurianos se proclamavam deuses vivos, os eleitos, as encarnações do Espírito Santo. Segundo sua crença, todos se tornariam o Espírito Santo, eventualmente. No início do século XIV, surgiram vários grupos descentralizados, cada um com seu próprio Messias e artigos de fé, que continuaram essa tradição revolucionária e ficaram conhecidos como Irmandade do Espírito Livre. Essa irmandade se espalhou por Champagne, Turingen, Bruxelas, Colônia, Bavária e outras regiões. Os alemães os chamavam de Liechtenstein, os homens do vento, pois eles eram como um movimento nômade no estilo hippie. Os Liechtenstein acrescentaram uma ideia derivada da obra de Plotinus, a reabsorção em Deus, que aconteceria depois de um período comunista. Eles também acrescentaram um viés elitista, pois haveria dois tipos de pessoas na Irmandade do Espírito Livre. Os crus in espírito, que teriam que morrer primeiro, e os sutis em espíritos, que eram a gloriosa minoria que exerceria o papel de liderança. Eles eram manifestações corpóreas do Deus vivo, no tempo de sua existência terrena. Essa liderança alcançaria a divindade através de anos de treinamento, de autoflagelação e de visões. Eles se consideravam mais aperfeiçoados e mais divinos do que o próprio Cristo, porque pertenciam à terceira era e proclamavam autoridade sobre a Trindade. E, uma vez que eles eram como Deus, seria impossível para eles pecar. Por definição, qualquer coisa que eles fizessem não poderia ser pecado, incluindo roubar, estuprar, incesto, assassinato, etc. Isso também se aplica ao que Olavo de Carvalho disse a respeito dos revolucionários modernos. Eles se identificam de tal modo com aquilo que lhes parece o bem, que mesmo o mal que praticam se transfigura a seus olhos automaticamente em bem. Atingiram, enfim, a seus próprios olhos o estágio divino da impecância essencial,
Daí que, neles, a total falta de escrúpulos e a prática costumeira da violência criminosa coexistam sem maiores problemas com uma fé perfeitamente sincera na própria bondade e santidade. Segundo Nicolás de Bassel, só haveria um único pecado: desobedecer Nicolau de Bassel. Ele liderava seu próprio movimento de espírito livre, os Beghards, que praticavam o nudismo durante as missas. Cada discípulo devia obediência absoluta a Nicolás de Bassel, e qualquer desvio recebia punição sumária. Como era impossível que pecassem, eles podiam fazer qualquer coisa, incluindo roubar a propriedade alheia. Afinal, eles eram os eleitos. O bispo de Estrasburgo resumiu, dizendo: eles acreditavam que tudo era comunitário, portanto o roubo era legal para eles. Johann Hartmann, um abade do espírito livre em Erfurt, na Alemanha, dizia: o verdadeiro homem livre é soberano e senhor de todas as criaturas. Portanto, tudo lhe pertence e ele tem o direito de usar tudo como lhe convém. Se alguém se opuser, ele tem o direito de matá-lo e tomar seus bens. Outro provérbio favorito da Irmandade do Espírito Livre era: qualquer coisa que os olhos vejam e cobicem, seja tomada pelas mãos. Um dos primeiros grupos comunistas foram os Adamitas da Boêmia, nos séculos II, III e IV, e mais tarde, revividos pelos Neo-Adamitas, nos séculos XV e XVIII. Nesse movimento, os bens eram propriedade coletiva e qualquer homem podia escolher a mulher que desejasse, e ela teria que obedecer. O casamento era pecado. Cada um desses grupos deu sua própria contribuição ao movimento revolucionário, e a contribuição dos adamitas foi o nudismo, a nudez santificada, pela qual eles alegavam recuperar a inocência primordial de Adão e Eva. A promiscuidade era obrigatória e decidida pelo líder adamita. O movimento adamita foi o primeiro a adotar a foice como símbolo. Eles consideravam a si mesmos como a foice divina que ceifaria as vidas dos não-adamitas. No início do século XV, apareceu o ingrediente final de tudo isso com o movimento dos Taboritas, um grupo que é considerado pré-protestante e que viveu na cidade de Tabor, no norte da Boêmia, durante as guerras hussitas. Esse movimento trouxe o conflito de classes entre tchecos e alemães, entre não-católicos e católicos, entre patrícios e plebeus. Os taboritas acreditavam no dever divino de acabar com o pecado, exterminando todos os hereges e pecadores, isto é, todos os não-taboritas. Todo crente deve lavar as mãos no sangue dos inimigos do Cristo. Os taboritas não apenas perseguiam os não-taboritas, como também queimavam livros, imagens, pinturas e bibliotecas inteiras, pois com a chegada do reino de Deus na terra, não haveria necessidade de ensino. Os taboritas também pregavam o retorno a uma idade perdida do comunismo, isto é, a crença de que, em algum momento da história antiga, não havia propriedade privada e tudo era perfeito. Obviamente, para os taboritas, era necessário exterminar os centros urbanos, que seriam centros de pecado, avareza, luxúria e cobiça, assassinando os nobres e as demais pessoas. E assim que os taboritas implantassem seu reino comunista na Boêmia, eles o espalhariam para o resto do mundo. Quem quer que possua propriedade privada comete pecado mortal.
Uma das características dos movimentos comunistas em geral, que ficou retratada nos taboritas, é o comunismo das mulheres. Os sacerdotes taboritas pregavam que todos os corpos, incluindo os das mulheres taboritas, seriam propriedade comum. Não havia casamentos e nem esposas. Todas as mulheres seriam possuídas em comum. Se um marido e uma mulher fossem vistos juntos, eles seriam espancados ou executados. Havia um armazém central, de onde todos podiam consumir o que precisassem. Ao mesmo tempo, os taboritas eram isentos de trabalhar, pois se diziam divinos. O resultado foi que poucos trabalhavam, todos pegavam os alimentos do armazém central e não sobrava nada. Um típico problema do comunismo. Então eles passaram a roubar e exterminar todo mundo em volta de Tabor, embora houvessem taboritas moderados que foram contra essa prática de viver do trabalho alheio. O experimento entrou em colapso, mas continuou de forma intermitente à medida que a ideia foi adotada por outros grupos. Com a Reforma Protestante, mais desses grupos surgiram. Um deles, os anabatistas, ficaram notórios e muito se poderia relatar sobre eles. O grupo de anabatistas, liderados por Thomas Mintzer, foi o primeiro grupo anabatista comunista. Mintzer começou como padre e se tornou luterano. Lutero o recomendou para um dos maiores pastorados em Zwickau, na Saxônia, em 1520. E em breve ele se arrependeria disso, pois Mintzer então encontrou a Nicholas Storck, que com a antiga doutrina dos taboritas o influenciou na direção do radicalismo. Mintzer passou a ir de cidade em cidade, normalmente sendo expulso de cada uma delas, mas conseguiu mais e mais adeptos. Dizem que uma vez ele foi à Tchecoslováquia e começou a pregar para os tchecos. Infelizmente, ele não sabia falar tcheco, e os tchecos não sabiam falar alemão. Como se pode imaginar, a pregação foi um fracasso. Com o tempo, Mintzer formou uma organização revolucionária chamada a Liga dos Eleitos, com o objetivo de transferir o poder político da nobreza para as pessoas comuns. Os nobres deveriam abdicar de seus títulos e se juntar aos camponeses. Mintzer os ameaçou, dizendo que se não concordassem, todos os duques e príncipes seriam exterminados. Mintzer então se envolveu na Guerra dos Camponeses de 1524 a 1525. A Liga dos Eleitos conquistou a cidade de Münchhausen e lá implantou um regime comunista, onde tudo era tirado das pessoas de acordo com suas habilidades e tudo era dado a elas de acordo com suas necessidades. No auge da Guerra dos Camponeses, Mintzer liderou 6.000 habitantes de Münchhausen num ataque a Langensalza, na Batalha de Frankenhausen, que foi um fracasso total, com 5.000 mortos, pois os camponeses estavam praticamente desarmados. Antes da batalha, havia aparecido no céu um arco-íris, e isso foi interpretado como um sinal divino. Mintzer então disse aos camponeses que Deus lhe prometera a vitória e que as balas de canhão seriam detidas com a sua capa. Por volta de 1531, um outro experimento comunista nasceu na cidade de Münster. Mintzer já havia morrido, mas vários de seus discípulos continuaram a espalhar suas ideias. A cidade foi governada pelo líder religioso Ian Bockelson, mais conhecido como João de Leiden, com o auxílio de Bernd Hoffmann. Ao contrário dos movimentos anteriores, Bockelson evitou o assassinato das populações vizinhas, preferindo expulsá-las durante tempestades de neve, deixando-as apenas com as roupas do corpo,
forçando-as a abandonarem seu dinheiro e suas propriedades. Uma prática que, no futuro, seria copiada pelo regime de Pol Pot, o Khmer Vermelho do Camboja. Mais da metade da população, católicos, luteranos e outras pessoas que queriam evitar problemas, começaram a fugir da cidade. Mas, simultaneamente, vários grupos anabatistas, sob perseguição feroz, conseguiram migrar para Minster, pois suas tentativas de tomada do poder em outros locais foram mal sucedidas. Eles consideravam Minster a Nova Jerusalém. Depois de freneticamente correr nu pelas ruas, depois de um suposto êxtase espiritual que durou 3 dias, Bockelson se proclamou rei do povo de Deus e governante da Nova Sião. Bockelson confiscou e baniu o uso do dinheiro. Todos foram forçados a trabalhar sem salário e recebiam rações concedidas de acordo com a bondade dos governantes. Bockelson usou esse dinheiro confiscado para comprar coisas fora de Minster e viver com sua corte no luxo. Enquanto isso, a população passou a viver em extrema pobreza. Bockelson também inaugurou a grande era da pena de morte, implantando um novo código de leis que prescrevia a punição capital para todos os crimes, contravenções, falhas e defeitos de caráter, desde infidelidade e adultério, reclamações sem importância, brigas e até a peraltice contra os pais. Tudo isso era punido com a pena de morte imediata. Depois, Bockelson instituiu a poligamia e adquiriu 15 esposas. Hoffman adquiriu 9. Em Minster também foi praticado o comunismo das mulheres, que era a promiscuidade obrigatória. Em 1535, a cidade passava fome, e depois de uma mal-sucedida investida contra as forças do príncipe e bispo católico Franz von Waldeck, que estava sitiando a cidade, o movimento Bockelsoniano acabou e a população foi exterminada. Houve grupos comunistas no século XVII, na Guerra Civil da Inglaterra. 2 dos mais notáveis foram os quinto-monarquistas e os Diggers. O primeiro foi um movimento religioso quase político, proeminente de 1649 a 1661, que quis reformar o parlamento e o governo para a chegada iminente do reino de Cristo na Terra. E o segundo foi um grupo religioso puritano que defendia a abolição das propriedades privadas rurais. Enquanto uma pessoa normal fica horrorizada com o movimento Bockelsoniano e com a Liga dos Eleitos, os historiadores liberais e marxistas, ao contrário, louvam os experimentos de Mincer e Minster, pois, sem dúvida, esses foram movimentos comunistas e tiveram o apoio das camadas mais baixas e marginais da população. No próprio site Marxist.org há o livro de Karl Kautsky, Communism in Central Europe in the Time of the Reformation, em que ele defende praticamente todos esses movimentos. Um outro livro do esquerdista Kenneth Rexroth também faz apologia desses movimentos. Desde Engels até os historiadores comunistas de hoje, tanto russos como alemães, os marxistas têm exaltado Mincer como um grande símbolo, um herói prodigioso na história do conflito de classes. Os comunistas estão certos em tomar o profeta medieval Mincer como um exemplo, mas não da maneira como eles pensam. Pois os marxistas, como também Mincer, não fazem nada além de explorar o descontentamento social e, apesar de suas alegações, eles não se preocupam com a erradicação de suas causas. De fato, os marxistas dependem de que o descontentamento social continue,
para poderem eles mesmos continuar existindo indefinidamente. Sem o descontentamento social, não haveria motivo para se pregar o comunismo, o paraíso terrestre. O comunismo apareceria novamente pouco antes da Revolução Francesa, mas desta vez um pouco mais secularizado. Até 1848 houve desacordos entre secularistas e pós-milenaristas. Os comunistas cristãos heréticos e os comunistas ateus concordavam em quase tudo, exceto na estratégia revolucionária. O problema para os comunistas ateus era encontrar estratégias para alcançarem a era de mudanças sociais, enquanto que para os comunistas cristãos pós-milenaristas era Deus quem faria chegar essa era histórica, através de um Messias ou um profeta, que retornaria e inauguraria a nova era. Os comunistas ateus não queriam depender de Deus, nem de um Messias, nem de profetas da terceira era, então propuseram que a nova era deveria ser trazida através do ensino público. Porém, Karl Marx se opôs a isso. Por um lado, tal como os comunistas cristãos, Karl Marx queria retratar a chegada da nova era como algo fatalista, inevitável, mas que tivesse uma base científica. E foi através da alienação e da dialética hegeliana que ele inventou uma base pseudocientífica da inevitabilidade da nova era. Segundo Norman Cohn, aquilo que ficou conhecido como a busca do milênio tem a ver tanto com as heresias medievais quanto com o comunismo moderno e o nazismo. Da mesma forma que nas obras marxistas, os profetas de um mundo em progresso são mostrados como homens nascidos séculos antes de seu tempo, é perfeitamente possível demonstrar o oposto moral, que apesar de todo o uso que fizeram da tecnologia mais moderna, o nazismo e o comunismo foram inspirados por fantasias que são equivocadamente arcaicas, e tal é, de fato, o caso. É possível demonstrar, embora para fazê-lo em detalhe seja necessário outro volume, que ambas as ideologias do comunismo e do nazismo, dissimilares que sejam em vários aspectos, devem muito àquele velho conjunto de crenças que constituíram o folclore apocalíptico popular da Europa. O movimento revolucionário é um fenômeno único e contínuo ao longo do tempo, pelo menos desde o século XV. Ele é, desde as suas origens, um esforço para tomar o lugar do Cristo, anunciado no Apocalipse, e substituí-lo por um agente terrestre no papel de salvador da humanidade. Tudo o que Karl Marx viria a pensar e dizer, com exceção do pretexto materialista dialético e das estatísticas que ele falsificou dos célebres Blue Books do Parlamento Britânico, já estava nas doutrinas dos heresiarcas messiânicos desde o século XIV. Tudo, a luta de classes, a revolução, a socialização dos meios de produção, a ditadura do proletariado, a missão da vanguarda revolucionária, até as ideias de Lenin e de Gramsci já estavam ali claramente antecipadas. John Knox, John Huss, Thomas Mintzer e outros profetas das origens da modernidade não são apenas precursores do movimento revolucionário mundial, são seus criadores. A ideia central da Revolução Messiânica pode se resumir em 4 pontos. Primeiro, a humanidade pecadora não será salva por Jesus Cristo,
mas por ela mesma. Segundo, o método para alcançar a redenção consiste em matar, ou pelo menos subjugar, todos os maus, isto é, os ricos. Terceiro, os pobres são inocentes e puros, mas não entenderam seu lugar no projeto da salvação, e por isso têm de colocar-se sob as ordens de uma elite dirigente, os santos. E quarto, o morticínio redentor gerará não somente a melhor distribuição das riquezas, mas a eliminação do mal e do pecado, o advento de uma nova humanidade. A revolução subsequente do movimento revolucionário foi marcada por uma permanente tensão entre a negação de toda a fé e a fé herética, entre o anticristianismo e o pseudo-cristianismo, entre a ambição de destruir o cristianismo e o desejo de conservar algo dele para poder depois parasitar a sua autoridade. Um grupo incansavelmente dinâmico e totalmente implacável que, obcecado pela fantasia apocalíptica e cheio de convicção sobre sua própria infalibilidade, se coloca acima do resto da humanidade e não reconhece nenhum outro valor que não seja a sua própria missão, uma promessa milenar desmedida, feita com convicção desmedida, similar à de um profeta para um número de homens erráticos e desesperados no meio de uma sociedade onde as normas e relacionamentos tradicionais estão se desintegrando. Aqui, como parece, está a fonte daquele fanatismo subterrâneo peculiar. O matemático russo Igor Shafarevich também reconheceu a continuidade histórica do movimento revolucionário. Shafarevich, em seu livro The Socialist Phenomenon, de 1980, afirmou que o impulso utópico esquerdista é um renascimento da religião gnóstica que é enraizada na rebeldia. Esse ímpeto anticristão luta obsessivamente contra o estado normal do mundo, exigindo igualdade material e a erradicação de distinções individuais e de gênero. A morte da humanidade não é apenas o resultado concebível do triunfo do socialismo. Ela constitui o objetivo do socialismo. Nesse livro, Shafarevich estudou as manifestações de tendências socialistas em várias civilizações, incluindo o Império Inca, a Grécia Clássica, a Mesopotâmia, a China Antiga e o Egito dos Faraós. Ele afirmou que o socialismo tem dois arquétipos: o despotismo da Idade Antiga, da Suméria, Babilônia, Egito, etc., e as seitas milenaristas da Europa medieval, bem como o instinto freudiano de morte. A partir dessa terrível combinação de despotismo, fanatismo e instinto de morte, é que essa ideologia tenta roubar o prestígio da ciência e da fé.